Shalom, envolvidos. Que a graça e a paz do Eterno esteja contigo e toda a tua família. Vamos então iniciar mais um trabalho aqui neste ano de 2025 que Deus nos deu, abençoado, não é verdade? Então, caso você tenha caído aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Eu sou Rosana Oliveira e você está no canal Envolvidos com Cristo. E hoje nós temos um assunto muito legal para tratar. Olha só, trouxe aqui para você, sabe isso aqui? Isto é uma manga, rapaz, não é um coco, não. Olha só, hein? Que delícia, hein? Muito bem. Nós vamos aprender um pouquinho com isso aqui hoje, rapaz. É só. Então, a princípio, deixa eu te contar como é que a coisa aconteceu. Eu gosto bastante de manga, gosto muito mesmo. E aí, outro dia, eu estava me deliciando com uma manga, a moda paraense, claro, né? Então, se você não conhece, deixa aqui nos comentários como é a moda paraense, ou se você quer conhecer um pouquinho da moda paraense de comer manga. É uma moda diferente, é um negócio muito mais gostoso do que o tradicional aí que você conhece, provavelmente. Pois muito bem, então estava eu me deliciando com uma manga, e aí o Espírito Santo de Deus me perguntou assim: o que você está vendo? Eu olhei para a manga, óbvio, e disse para ele: estou vendo uma manga. E aí eu perguntei para ele: e o senhor? O que o senhor está vendo? E ele me falou: estou vendo uma mangueira frondosa, muito bonita, carregada de muitas outras mangas deliciosas. Eu, uau! O negócio foi lá no Tico e Teco, né? Como nós costumamos dizer, e me fez refletir a respeito disso, né? Como que a sociedade nos vê? Ou como que o ser humano vê a si próprio? E como que Deus vê o ser humano? E isso me fez refletir mais aprofundadamente. E aí eu encontrei uma mensagem maravilhosa que eu quero compartilhar contigo. A começar, vamos lá em Gênesis, por exemplo. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis no capítulo 1. Vamos pegar, por exemplo, o versículo 26. Aqui com a minha Bíblia. Então eu vou ler aqui, se você puder, por favor, acompanhe. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Bastante informação, né? Mas quando nós pensamos pensar, primeiro nós vemos aqui no plural Deus falando, né? Então nós já sabemos que aqui está presente, ou estão presentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele nos diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Opa! Conforme a nossa semelhança. Rapaz, meu amigo, minha amiga. Você já começa a ter ideia do quão importante nós somos para Deus? Deus nos fez imagem e semelhança dele, rapaz. Não é qualquer coisa. Não é qualquer criatura. Ele tem todo um carinho especial por nós. Ele nos fez imagem e semelhança. E muitas vezes nós ficamos acabrunhados diante de tantos problemas que surgem, nós nos desvalorizamos, não damos o verdadeiro valor que Deus dá para nós. Mas a partir do momento que nós começamos a entender que Deus nos fez imagem e semelhança dele. E olha só que ainda completa aqui, ó. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus nos deu domínio, Deus nos deu governo. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje o teu pensamento vai começar a mudar um pouquinho em prol do teu próprio benefício, porque isso aconteceu comigo também. Você quer ver só que interessante? Porque quando nós olhamos para essa fruta,
a nossa natureza humana vai olhar pura e simplesmente para uma fruta. Mas quando nós entendemos que o olhar de Deus vai muito além disso, nós começamos a olhar para esta fruta e vemos que aqui tem uma árvore frondosa, tem uma árvore frutífera. Não é verdade? Pare, pense um pouquinho. O que nós temos aqui dentro? Nós temos uma árvore frutífera. E é interessante, até fiz umas anotações, que é o seguinte, ó, por exemplo, essa parte da casca, biologicamente, isso é chamado de epicarpo. Epicarpo é a parte da casca. Essa parte de baixo da casca é o chamado mesocarpo. E lá dentro, onde nós chamamos caroço, é conhecido como endocarpo. E dentro do caroço está a semente. Certo? Então, dentro dessa fruta, a sua essência tem uma árvore frondosa. Então, meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã, reconheça a soberania de Deus na sua vida e o quanto Ele nos ama, a ponto de fazer com que cada um de nós seja muito mais frutífero do que uma árvore como esta. Mas nós precisamos reconhecer essa soberania de Deus na nossa vida. Quer que eu te dê um outro exemplo? Vamos pegar aqui, ó, 1 Samuel, eu até anotei aqui. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Basicamente é a parte 2 do versículo, que diz assim. O versículo inteiro diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem a estatura. Parte B. Por quê? Não, na parte A ainda. Nem para a altura, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado. Parte B. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Os olhos. Porém, o Senhor olha o coração. Eu já até fiz um vídeo aqui a respeito do coração. Eu recomendo que você dê uma olhada. Eu vou até pedir para o pessoal da produção colocar depois o link aqui na parte de cima, né? Para você dar uma olhada nesse vídeo onde eu falo a respeito do coração. Você vai gostar bastante do que está sendo ensinado lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a importância que nós temos para Deus é imensa. Então não deixe que a tristeza, as dificuldades, os desafios te tire essa sensação, te tire essa convicção de que você é importante para Deus, que Ele te ama tanto a ponto de pagar um preço que nenhum de nós pode pagar. Mas por quê? Porque Ele vê em cada um de nós não simplesmente uma fruta, mas uma árvore produtiva, frondosa. Agora, como que esta árvore vai surgir? Se nós acompanharmos o desenvolvimento natural da fruta, todos nós sabemos. Ela começa pequenininha, pequenininha, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aí chega um determinado momento que ela é desligada da sua mãe, da árvore principal, e cai. E nesse momento, na maioria das vezes, ela vai ser plantada no solo. O que é esse plantar no solo? Ela vai ser submetida a uma pressão. Então, essa árvore, para poder florescer, ela tem que romper. Olha só que interessante, né? Ela tem que romper todas as barreiras que estão diante dela. A primeira barreira que ela vai ter que sofrer, que ela vai ter que superar, que romper, qual? A primeira barreira que ela vai ter que romper é o tal do endocarpo, que é o caroço. E ele é duro, né? Mas ela vai ter que exercer pressão para conseguir romper isto. E aí, depois que ela rompeu isto, toda essa parte externa aqui já vai ter apodrecido.
mas tem a terra em volta onde está essa semente. E ela vai ter que romper, pode ter pedrisco, pode ser úmido, pode ser seco. Essa árvore, então, ela tem que romper para que ela se torne cada vez mais forte, resistente. E ela começa a romper, e romper, e romper, e vai até a hora que ela se torna uma árvore nova, mas ainda não produz nada. E continua crescendo, crescendo, tudo no seu devido tempo, até o momento em que ela começa a dar os primeiros frutos. E aí passa mais um pouquinho de tempo. Esses frutos começam a crescer também. Quando essa árvore já está numa fase de produção satisfatória, ela começa a receber pedrada. Quando parece que as coisas estavam legais, né? Já estava tudo resolvido, agora era só transbordar mais pedradas, mais pressões. Então você já começa a perceber que é similar à vida nossa, não é verdade? O caminhar com Deus, o estilo de vida cristão, ele tem um processo, ele tem um tempo, ele tem uma caminhada. E o perseverante é o que consegue usufruir de ser transbordante na vida de outras pessoas. Então eu quero deixar essa mensagem para você e pedir ao Espírito Santo que continue a falar no teu entendimento para que você perceba que você foi escolhido por Ele para ser um transbordante, para dar frutos e bons frutos, para que o nome dele seja glorificado. Então não se deixe abater, seja lá qual for a luta que você esteja passando, não se deixe abater. Não deixe que os de fora, os discípulos de Satanás, tentem te abalar com as pedradas que vão te achincalhar. Muitos vão dizer, é só uma manguinha, é só uma frutazinha, sem finalidade nenhuma. Mas quando você reconhece que você é imagem e semelhança do Criador, você não se deixa abalar por isso, não. Porque não é a opinião dos outros que te definem. Não é a opinião dos outros que me define. Quem me define é Deus, Ele já me definiu. Ele já me capacitou. Então, Ele está me dando a oportunidade de descobrir, através da sua palavra, como que eu posso romper. Até tem uma música que nós conhecemos, chamada Romper em Fé, né? Porque nós precisamos exercitar a fé. E a fé é que nos dá condição, não só de agradar a Deus, mas de poder receber dele benefícios que nos permitam crescer cada vez mais. Então, meu amigo, minha amiga, atente para isso. Deixe o Espírito Santo continuar falando no teu entendimento, para que você perceba a importância que você tem para Deus. Você é muito importante para Ele. Você é uma árvore frondosa, frutífera, robusta, firme, forte. Mas para chegar nesse ponto, você tem que romper, você tem que vencer cada vez mais. E não pense que é fácil, não. E é um processo, é um tempo, é uma caminhada. Então, que Deus continue nos capacitando para sermos cada vez mais instrumentos dele nessa terra, que ele nos ajude, e ajude você principalmente, né, a entender o sentido da sua palavra para que você se torne verdadeiramente um cristão e tenha um estilo de vida cristão, porque é isso que nós buscamos e praticamos aqui no Envolvidos com Cristo. Tranquilo? Foi um prazer muito grande trazer essa mensagem para você. Eu vou pedir a tua ajuda nesse momento. Se esse vídeo, se essa mensagem foi legal para você, compartilha com seus amigos. Dá um like aí no canal, para que ele possa, um like na mensagem, para que o canal se fortifique cada vez mais e mais pessoas tenham acesso a essas informações. Tá bem? Então, compartilhe aí, deixe o seu comentário, se tiver alguma pergunta, coloca aí também. Nós estamos aqui para participar contigo desse aprendizado maravilhoso. Então, além do seu like, faça o seu comentário. Se você tem uma crítica para fazer, fique à vontade também. Nós estamos ainda na democracia do nosso país, não é verdade? Então, sinta-se à vontade e compartilhe conosco. Venha ser também um Envolvidos com Cristo. Deus continue abençoando. Shalom, envolvidos.